bem, vamos falar agora sobre Festejo de Santo Antônio 2025. A Igreja Católica já está se movimentando para a realização de mais esta grande festa, que, sem nenhuma dúvida, é uma das maiores do estado do Piauí, uma das maiores do Nordeste. Sobre esse assunto, nós vamos receber, a partir de agora, aqui dentro do nosso programa, o padre Antônio Pereira, que é pároco da Catedral de Santo Antônio. Ele já está ao vivo conosco. Deixa eu já chamar aqui o padre. Boa noite, padre. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, El. Boa noite. Tudo bem? Boa noite também a todos que estão acompanhando esse programa. Satisfação recebê-lo aqui ao vivo dentro do nosso MN Notícias. O senhor chegou recentemente, agora no mês de, se não me engano, no final do mês de março, né? Imagino que está numa agenda bem tensa para organizar os festejos. Pois é, Helder, a gente chegou dia 9 de março, né? E período desse já muita coisa, quando se fala de festejo de Santo Antônio, já deveria estar acontecendo, né? Muitas reuniões, que já começam no final de janeiro, fevereiro. Cheguei dia 9 de março, mas aí já tendo toda uma agenda também da Semana Santa, né, que a gente precisava organizar. Aí juntou Semana Santa, juntou festejo, e a gente está nessa correria. Muito, Mas, assim, está indo tudo bem, graças a Deus. Até então a gente já conseguiu já fazer as reuniões que são necessárias, né, para, para organizar o festejo. muito bem. Para quem nos assiste agora pela internet, eu já vou exibir o cartaz com o tema do festejo desse ano. Eu queria que o senhor discorresse qual o tema, qual o lema, quem também será o patrono e as famílias homenageadas, o que a igreja vem preparando. Pois é, este ano nós temos como tema, né, Peregrinos da Esperança, numa terra de missão. Estamos inspirados no jubileu, né, no ano jubilar da igreja, que celebra a cada 25 anos, né? E este ano o tema é Peregrinos da Esperança. Então, a nossa inspiração é o tema do jubileu, como também nos preparando para os 50 anos da nossa Diocese de Campo Maior, né? E daí vem o lema, né? É ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, essa é a temática. Quem já está acompanhando aí a nossa arte do nosso cartaz, ele, ele tem a inspiração, né, do ano jubilar, e depois também sobre a campanha da fraternidade, né? Nós temos também, é o que tem a arte aí que nós estamos acompanhando. Essa temática que nós estamos trabalhando. Aí você me pergunta sobre os patronos e famílias homenageadas, né? Nós temos como patronos este ano, nós temos dois médicos, né, que foram convidados e, graças a Deus, aceitaram o nosso convite, que é o doutor José de Ribamar Bandeira Filho, a sua esposa, e o doutor João Félix de Andrade Neto. São os dois patronos, né? São dois médicos jovens que representam muito bem a nossa cidade, a nossa comunidade, né? Inclusive aceitaram o convite assim com muita alegria, porque também geralmente não são tão jovens assim que se tornam patronos, né? Por isso mesmo ficaram muito felizes, juntamente com os seus familiares também, que foram acolhendo o convite e aceitando naturalmente, né? Depois nós temos as famílias homenageadas. Antes de falar que tem um grupo homenageado, né, que é o Apostolado da Oração, celebrando os 125 anos na paróquia de Santo Antônio, né? Já é uma longa história do Apostolado da Oração nesta cidade. Esse ano é o grupo homenageado. E aí são as famílias homenageadas. Geralmente, em torno de 5, 6 famílias, nós temos 6 famílias. Aí, porque nesse ano que você está, só estão 5 famílias, porque Sim. isso ainda é para a nossa correção, né? Mas tem também a nossa amiga Graça Camelo, né, que é a 6ª família
que é homenageada, que já vai sair na correção do nosso convite. Então, são estas as famílias homenageadas, né? O seu Joaquim Francisco, com a sua esposa e a família, é o seu Francisco Marcelo, é a senhora Vitória Ferreira dos Santos, é a senhora Maria do Carmo Pereira e o senhor Ferdinando de Oliveira. Tem as famílias, essas famílias homenageadas, tem algumas que representam alguns setores mais específicos, né, da comunidade, da sociedade, e a gente destaca a senhora Vitória Ferreira dos Santos, né, que ela é a mãe do Monsenhor Celso, né, é uma senhora aí de 102 anos. Se você, a visita que a gente fez a ela estava numa alegria muito grande, né, 102 anos, muito lúcida, né, muito feliz, pôde fazer comentários, inclusive, em relação a esse convite, né, para ela ser família homenageada, estava reunida com os filhos, né, filhos, netos, bisnetos, para poder assinar, né, a adesão dela sendo uma família homenageada. Para mim foi uma felicidade muito grande, né? A longevidade dela e uma lucidez também com que ela estava ali conversando com a gente. Uma alegria muito grande. Eu destaco esse aí e o Ferdinand, né, que com sua esposa também, que representa os grupos pastorais da nossa comunidade, que é o grupo do Neocatecumenal. Muito bem, para quem está nos acompanhando agora, pelo rádio, pela internet, nós estamos recebendo o Padre Antônio Pereira, pároco da Catedral de Santo Antônio. Padre Antônio Pereira, tivemos. Então já estão acontecendo essas preparações. Nós teremos alguma novidade, algo diferente no festejo? As trezenas serão na parte de fora ou na parte de dentro? Eu gostaria que o senhor trouxesse algumas informações sobre o que nós podemos esperar da organização, da logística que está sendo montada pela igreja. Bom, Helder, em relação à celebração ser campal ou dentro no templo, né, eu acho que a gente não consegue mais fazer dentro, né, porque seria retroceder muito, porque o templo a gente tem uma das igrejas mais bonitas da região, mas ela não comporta a quantidade de fiéis que vêm para a trezena de Santo Antônio, né, todos os dias. Inclusive, a gente já quer ampliar um pouco mais nosso espaço, né, a parte externa, para que a celebração possa abrigar mais pessoas, né, para estarem ali celebrando. Porque a gente tem uma praça muito bonita, né, muito grande, mas a gente sabe também que essa questão, essa questão social mesmo, né, a gente já tem as barracas, a gente tem um espaço que já é preenchido com tudo isso, né, que as barracas também é outro capítulo que a gente já vai falar, né? Mas aí a gente precisa desse espaço, a gente está tentando ampliar um pouco mais esse espaço, a gente tem uma proposta, inclusive, de criar um palco, né, que dê tem uma representatividade litúrgica maior, né, para que a gente possa dispor ali um presbitério e toda a parte celebrativa. A gente pensa de melhorar um pouco mais esse espaço celebrativo também, né, para que todo mundo possa se sentir mais à vontade no espaço da celebração. Acho que seria isso, né? A gente não vai retroceder, né? Tem que ser mesmo fora. A gente quer ganhar mais espaço ali. Muito Porque bem. também a Igreja Catedral ela está passando por uma reforma, né? Por uma reforma bem significativa, e a gente quer que na abertura da festa já esteja pronta, né? A parte do presbitério, algumas peças que estão sendo produzidas. Essas são umas peças trabalhadas, né? De altar, coisa mais fixa também, né? Que são peças trabalhadas com pedra medieval. Essas peças vão estar chegando até o dia 20 de maio, né? Para estar embelezando muito mais o nosso templo. Né? E fica para as celebrações, como a gente já sabe que acontecem durante o festejo, algumas celebrações que acontecem ali, como um destaque também a celebração que abre as festividades do jubileu da Diocese dos 50 anos, que será no dia 12, né? Então, essa celebração será concelebrada, né, por todos os padres da nossa diocese e os bispos convidados também. Tem alguns bispos que já confirmaram presença, tanto do regional
quanto também de outras dioceses, onde a Diocese de Campo Maior, né, tem uma parceria pastoral, né, com nossos padres. Muito Então, são bem. celebrações assim, que vão acontecer. É, a gente sabe do tamanho, padre, da festa de Santo Antônio, porque, claro, tem a parte religiosa, mas além dela tem a parte social, melhora também economicamente a cidade, os comerciantes se preparam para essa época, é uma época que mais eles vendem, em janeiro, fevereiro, hotéis também já ficam até mesmo sem reservas nessa época do ano. Eu já conversava com alguns proprietários, eles me dizendo, olha, Helder, aqui eu sei de pelo menos 3, 4 hotéis que já não tem mais nem vagas para se reservar. Então é preciso ali, claro, todos os anos essa parceria da igreja, seja como paróquia, seja como diocese, com a Prefeitura de Campo Maior. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse diálogo, como é que está sendo esse diálogo também com a Prefeitura na organização do festejo. Pois é, o meu primeiro encontro, né, que eu tive para falar sobre o festejo, eu reuni o conselho de pastoral, né, conselho paroquial de pastoral. Então, depois daí, a gente esteve reunido já com a prefeitura e com todas as secretarias, principalmente aquelas que ficam mais diretamente ligadas ao serviço do festejo, né, na questão cultural mesmo. A gente já esteve reunido com eles para também, eu quis ter um retrato, né, de como acontece toda essa organização e também podendo dar algumas ideias, e graças a Deus foram até acatadas, né, para a gente melhorar mais essa estrutura social e cultural que tem aqui. Como você falou, né, a cidade toda ela é movimentada, a economia ela cresce nesse período, né? A rede hoteleira também se preocupa para dar melhor qualidade de acomodação às pessoas que por aqui vão chegar. A gente tem conseguido já dialogar também com essas pessoas. Inclusive, também eu até agradeço porque a gente tem tido um apoio muito grande, né? Das empresas, né? E dessas, principalmente dessas que durante o festejo é, consegue, né, ter um aumento grande na sua economia, mas também estão preocupados e colaboram muito com a igreja, né? Participam, estão participando diretamente com a igreja. E a questão da praça, né? A praça ela está sendo preparada, que até você me perguntava antes como é que já tem se pensado isso. A organização das barracas, né? Tem uma empresa que toma conta de tudo isso. Eu fiz alguns pedidos, né? Para que houvesse um melhoramento, para que a gente pudesse estar com o nosso espaço garantido para a celebração, mas tem uma organização das barracas que deve estar começando já nos próximos dias a serem construídas as barracas, né, toda essa estrutura da praça, e é para estarem prontas no dia 23 de maio, porque, assim, tem alguns restaurantes que, quando sua barraca está pronta, eles já começam a abrir. E isso, o final de semana que antecede a abertura da festa, todos eles já têm aberto, já estão funcionando. Mas esse ano a gente pediu que a gente pudesse fazer isso de forma mais organizada, né? Que todas as barracas pudessem abrir no dia 23. E a igreja vai estar fazendo uma celebração, e a celebração de bênção, né, das barracas, e todos eles estão abrindo naquele dia essa bênção com aspersão e tudo em cada uma das barracas, e ela já começa a funcionar todas naquele dia, com atração de música ao vivo no centro das barracas, porque geralmente já tem uma estrutura montada, né, para que aconteçam as festas, que é numa outra praça, né? Então esta praça fica mesmo só para a circulação de todos aqueles que querem sentar, né, com sua família, para depois da novena, ou durante o leilão, estar comendo churrasco, essa coisa aqui, essa confraternização toda que acontece, né? E a gente pensou de organizar um pouco mais, fazendo essa abertura no dia 23, a abertura oficial das barracas, com a celebração e a bênção das barracas, né? Talvez essa seja também uma novidade dentro do festejo. Muito bem. Nós estamos recebendo aqui o padre Antônio Pereira, pároco da Catedral de Santo Antônio. O assunto é festejo de Santo Antônio 2025. Nós recebemos aqui uma participação, padre. Vou colocar aqui no ar para a gente acompanhar. Vamos lá. Olá, Helder. Boa noite. Aqui é o Daniel, da Flor do Campo. Estou te ouvindo aqui indo para o trabalho, som do carro. Queria sugerir aí para o padre, né? Para que pudesse ver aí com o poder público, para trazer bandas católicas, né? Para o festejo também, né?
muito importante, né? Bandas católicas, também nesse festejo que é de cunho religioso, né? Temos aí grandes nomes, né? Também do forró, né? William Sanfona, Naldo José, que poderiam aí abrilhantar as nossas noites de festejo. Tá aqui, o Daniel acabou de mandar essa participação para a gente aqui. Padre, nesse diálogo que está sendo feito com a prefeitura municipal, nós teremos bandas católicas. Eu sei que tradicionalmente sempre tem, pelo menos uma banda se apresentando, mas já há confirmação se alguma banda católica vai se apresentar no festejo? Pois é, nós temos esse diálogo, sim. Inclusive, como o festejo esse ano ele termina na sexta-feira, que é dia 13, a gente pensou de prolongar para o dia 14 também, como já até aconteceu com o show do Padre Fábio no ano passado, mas isso seria uma coisa até mais organizada também com as barracas, para que no dia 13, né, todo mundo já, quando termina a procissão, geralmente alguns já vão fechando e tudo, a gente pensou de prolongar um pouco mais para a gente poder receber shows assim. Durante o festejo, na verdade, durante as noites, é um tanto complicado a gente estar colocando algumas apresentações do tipo, mas tem também um pensamento de colocar, porque também esse ano tem a abertura, né, do ano jubilar da nossa diocese, a gente pensou de colocar apresentações que possam acontecer até um pouco antes da celebração também, bandas católicas, mas tem uma pesquisa que a gente está fazendo. Inclusive, foi uma sugestão também da comunidade, né? A gente entrou em contato com a assessoria da irmã Kelly Patrícia, né? Que seria para o dia 14. A gente não conseguiu agenda. Tem uma dificuldade de agenda porque é um final de semana também. A gente tem dificuldade com tudo isso, né? Também tem a cantora Joana, né? Que faz um show católico muito bom, né? E é muito bem aceito, né? Nessas celebrações, e a gente também não conseguiu agenda com ela. Tem uma equipe que está buscando, tem uma assessoria buscando o agendamento com bandas católicas também para ser apresentado. E, Daniel, pode ter certeza que a gente está preocupado também com tudo isso, porque assim, as bandas que elas se apresentam no festejo tem uma estrutura que é montada para isso, né? Como todo mundo sabe, a outra praça lá tem uma praça de eventos, né? E essas vão ser as bandas de músicas seculares, né? Elas estão lá. Agora, nesse espaço que a gente tem aqui, que é o espaço, como eu digo, eu quero prezar por esse espaço religioso, a gente não tem quase essas apresentações, por conta também do evento como ele já acontece, né? De missa, novena, leilão, essas coisas todas. Mas tem essa preocupação, sim, nós estamos trabalhando para isso. Muito bem, quem está nos acompanhando agora, estamos recebendo aqui o Padre Antônio Pereira, pároco da Catedral de Santo Antônio. Padre, em relação à programação diária, teremos missas todos os dias? O senhor já tem algum horário? Como é que vai funcionar essa programação? Vai mudar ou se não vai mudar também o horário da trezena? É, os horários diários continuam os mesmos, né? Com as missas às 8 horas, né? Como já estava acontecendo. A novena que, que deve ser um pouco antes da missa, né? A gente vai continuar com a missa, vendo que a celebração da Eucaristia para um grande número de pessoas que está chegando seja muito melhor, né? Porque pela Eucaristia a gente evangeliza também, né? Mas a novena não deixa de acontecer, como já tem toda aquela organização nos horários das 19 horas que está começando. Então, essa organização de horário temos. E alguns dias que missas acontecerão em horários que não são os horários das 8 horas, né? Tem algumas equipes, né? Tem algumas categorias que celebram em outros horários. Depois a gente pode estar falando sobre esses horários também, em um outro momento, né? Mas não vai mudar nada na organização em relação a horários. Só um que vai ser às 10 horas, né? Que é a missa do dia 12, né? Que é a abertura do jubileu, como eu já falei, né? Que vão estar todos os padres vão estar concelebrando, alguns bispos que já confirmaram presença. E as outras, como do vaqueiro, né, que já tem um horário também certo, que não é o horário das 8 horas, e enfim, esses horários pode estar depois passando de forma mais organizada para que seja divulgado também. Mas não mudou a questão de horários, não mudamos. Perfeito. Padre, nós vivemos em dois momentos, em duas situações na igreja,
Primeiro, a Campo Maior, a Diocese de Campo Maior está em sede vacante, já que Dom Francisco foi nomeado bispo de Cajazeiras, na Paraíba. Então, nos próximos meses, ele deve tomar posse da Diocese de Cajazeiras. E agora, infelizmente, tivemos também o falecimento do Papa Francisco. São dois momentos ali. Então, a Diocese de Campo Maior e a Diocese de Roma estão vacantes, né? Eu queria saber do senhor se isso trouxe uma complexidade maior na organização, se isso de alguma forma trouxe um desafio maior na organização do festejo, ou se esses dois fatos, eles, na verdade, acabam trazendo para uma outra reflexão dentro da festa. Sim, com certeza as duas notícias, né, primeiro da nomeação de Dom Francisco para a Diocese de Cajazeiras, gerou um impacto, né, de imediato, né, para dentro da igreja, da comunidade, muito se perguntou, mas disso ele continua com a agenda que ele tem, principalmente para o festejo, né, porque a sua posse deverá ser no final de junho ou início de julho, lá em Cajazeiro, data a ser confirmada, já tem data sendo especulada, mas vai ser aí. Então, durante o festejo, ele vai estar acompanhando a gente, inclusive, nessa preparação do festejo, porque nós vamos ter o lançamento do festejo dia 19 de maio, e ele vai estar presente nas reuniões, como talvez não seria tão necessário estar, mas ele vai assumir, inclusive, algumas trezenas também, porque, como você sabe, né, a trezena de Santo Antônio acontece durante todo o mês de maio. Ele vai estar acompanhando a trezena de Santo Antônio, algumas noites já agendadas também. Vai encerrar a festa, o pré-festejo, a pré-trezena em Teresina, que é dia 26 de maio. Né, ele vai estar celebrando na igreja do São João. Então, já um convite, né, para os campo-maiorenses que moram em Teresina. A pré-trezena em Teresina vai acontecer a partir da próxima segunda-feira. No próximo domingo, dia 4, a Irmandade de Santo Antônio, já vão estar recebendo a imagem de Santo Antônio aqui em Campo Maior, e será levado para Teresina, onde visitará algumas famílias, e vai encerrar no dia 26 com a missa lá no São João, que o bispo vai celebrar. Então, quanto a isso, a gente não tem nenhuma dificuldade, né? Só a diocese que fica vacante, isso para a gente, depois da posse dele em Cajazeiras aqui, como todo mundo já sabe, né, que vai começar todo esse processo, né? Primeira eleição de um padre administrador, né, porque no momento ele é administrador diocesano, depois da sua posse lá é que vai ter a eleição do padre administrador, e depois vão ficar esperando, né, a nomeação do nosso próximo, o quarto bispo de Campo Maior. O senhor, inclusive, faz parte, né, do Colégio de Consultores. Então, essa eleição Sim, só deve ser feita após a posse de Dom Francisco em Cajazeiras? Isso, após a posse. Nós somos 7 padres que somos o Colégio dos Consultores. Então, somos nós que votamos. E o administrador ele pode ser escolhido tanto de dentro do colégio, como qualquer um outro dos padres que estejam, né, atuando na diocese, contanto que esse preencha os requisitos, né, que o direito canônico pede. Então, depois da posse dele, até a posse dele, ele é o administrador diocesano. Então, depois da posse dele lá, então, vai ficar realmente vacante, e aí é onde acontece a eleição de imediato, né? No dia seguinte já deve acontecer a eleição do padre administrador, que tem que acontecer. Muito bem. Padre Antônio Pereira, eu gostaria então de deixar aqui o espaço aberto para que o senhor fizesse considerações aqui para a população católica que nesse momento nos ouve pelo rádio, nos assiste pela internet, que o festejo seja esse momento, né, de elevação das almas das pessoas a Deus, a partir dessa mensagem de Santo Antônio, santo esse que é um dos mais venerados em todo o mundo. Deixo aqui o espaço aberto para o senhor agora. Pois é, Aldo, muito obrigado, né? Quero agradecer por esse espaço. Acredito que a gente ainda vai voltar por aqui. Eu até peço desculpa a gente não ter ainda estado, né? Porque você já tinha até solicitado, mas quando chega nessa correria toda, e principalmente esse horário, porque é um horário que a gente celebra, né? Todos os dias nós temos missa na catedral, né? De segunda a segunda, né? Então, às vezes, esse horário para a gente não é um horário tão bom, né? Mas a gente está por aqui
E eu fico muito feliz, por esse espaço. Como eu disse, a gente vai estar voltando depois com muitos detalhes em relação à festa, porque a festa de Santo Antônio, em Campo Maior, é uma festa que ultrapassa, né, as fronteiras de uma paróquia, de uma cidade, né, de uma diocese, mas chega a todo o Piauí, né, uma das maiores festas do Piauí, de toda essa região. Então, tudo que a gente está fazendo é para favorecer tanto espaço quanto oração àqueles que vão estar chegando para celebrar conosco, está se preparando para acolher a todos, né, com muita alegria. Isso nesse período, como você mesmo sabe, é uma movimentação muito grande das equipes pastorais, né, todos aqueles que organizam, as diversas equipes, que são muitas equipes. Eles não tem uma reunião agora dia 1º, né, com todas as equipes de trabalho, e são muitas, e pessoas que estão dispostas a trabalhar, a colaborar para fazer, e esperamos que esse ano realmente seja um grande festejo, né? Pela adesão de tantas pessoas, pela manifestação, né, de muitas pessoas que têm chegado para a gente acredita que realmente vai ter um grande festejo, como todo ano já é um grande festejo de Santo Antônio. Então, quero dizer que a gente está aqui para acolher a todos, né, com muita alegria, disponibilidade para servir com muito amor nesta Sé Catedral de Santo Antônio, né, que é bem complexa, né, por sua exigência pastoral, né, mas a gente está aqui, né, com muita alegria para fazer acontecer aquilo que for bom para a igreja, para crescer o reino de Deus aqui nestas terras de missão, né, como é proposta no nosso tema deste ano. Muito bem. Padre, seja sempre bem-vindo aqui, o espaço aberto para a Diocese, para a Paróquia de Santo Antônio. E à medida que a gente for se aproximando, inclusive durante os festejos de Santo Antônio, a Rádio Meio Norte costuma realizar essa cobertura em tempo real, transmite as trezenas. Inclusive, durante o período da festa, até o horário do nosso programa também é alterado, porque geralmente ali a novena, a trezena com a missa começando às 19h30, o terço começando às 19 horas, nosso programa geralmente vai até às 7 da noite. Vamos nos adequando aqui a esta programação da igreja. Conte sempre conosco. Até a próxima oportunidade. Tá bem, Helder. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E estamos juntos para esta grande missão. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem. Acompanhamos a entrevista com o Padre Antônio Pereira, pároco da Catedral de Santo Antônio, falando sobre os festejos de Santo Antônio 2025.